Você acha que a doutrina espírita que Allan Kardec nos trouxe em 1857 tem a ver com a vida que a gente leva hoje? Num mundo tão diferente, século XXI, século XIX? Olha, tem sim. As questões que os espíritos nos responderam são questões que têm a ver conosco, como espíritos imortais, e podem nos ajudar muito, aliás, podem nos ajudar completamente, devem nos orientar nas decisões e na vida que a gente leva hoje. Eu gosto muito de uma frase que diz: religiosidade é um estilo de vida. O espiritismo hoje está começando. O nosso tema de hoje é crueldade. É um tema que foi escolhido pela mocidade da Casa de Jesus, que é onde nós estamos, fica aqui em Benfica, no Rio de Janeiro. A gente está com 2 convidados e a gente está com 3 jovens da mocidade. Os nossos convidados são a Tatiana Sampaio. Obrigada, Tatiana. Obrigada a vocês. E o Marcos Rangel. A Tatiana, ela é coordenadora da reunião mediúnica da Casa de Jesus e o Marcos é coordenador de estudos e palestrante. Bem-vindo vocês dois. Obrigada. E a gente está com 3 jovens, com a Juliana, com o Diego e com a Uriel. Os 3 têm 17 anos e, como eu disse, eles, em conjunto com os evangelizadores, escolheram o tema crueldade. Eu vou começar lendo a questão do Livro dos Espíritas, que fala exatamente sobre esse tema. Crueldade, lei de destruição. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? A resposta é a seguinte: é um instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Vou perguntar a vocês, Tatiana e Marcos, qual é a atitude espírita diante da crueldade? Você quer começar? Mulheres na frente. Assim, eu acho que a gente precisa começar lembrando que nós somos seres já com muitas vivências. Vivências em situações, inclusive, de guerra, né, de destruição, com as nossas questões ainda muito enraizadas nas necessidades da época. Muitos de nós viemos das Inquisições, das Cruzadas, tudo que nós fizemos em outras vidas para impor ao outro o que a gente acreditava, o que a gente achava que era o correto. Só que a gente não consegue impor pela palavra, pela fala e pelo convencimento, nem pelo exemplo. A gente só conseguia impor pela força, e a nossa força era ligada a uma crueldade natural que a gente trazia conosco. Somos realmente seres naturalmente cruéis, porque fizemos coisas que nós sabemos hoje em dia, nessa encarnação, quais são os nossos calcanhares de Aquiles, o que ainda nos dá prazer, né? O que ainda vibramos muitas vezes, ainda que a gente pense nesse momento: não posso mais vibrar, mas o seu calcanhar de Aquiles te avisa que de alguma forma você já teve, você tem aquilo como uma referência na sua vida. Agora, somos cruéis? Somos. Hoje em dia, não mais como fomos? Não mais. Mas estamos o tempo inteiro nos policiando para que isso não volte. A qualquer momento, isso que está latente no momento pode eclodir novamente. Se nós não estivermos alinhados com a nossa crença e que a nossa conduta não seja a conduta que nós acreditamos que é correta. Está no Evangelho, está nas Bíblias, está em todas as religiões o que é o correto e o que não. Só uma questão que eu acho importante. Quando você falou nós somos naturalmente cruéis, não significa que isso está na nossa essência. Não. Poderia esclarecer isso um pouquinho? Sim. Quando a situação se apresenta na nossa frente, é a hora do nosso testemunho. Ali a gente sabe se a gente está se comprazendo com aquilo, se aquilo está nos trazendo um prazer. E aí a gente tem a medida de que se ela ainda existe em nós, ou a gente acaba sabendo o quanto ela existiu no passado. Tá? Não quer dizer que hoje em dia a gente não cometa pequenas crueldades. Né? Quando a gente vibra numa situação de vingança, que acontece,
Acontecem situações que a gente vê no jornal que as pessoas estão falando coisas e você está ali de alguma forma, às vezes até inconscientemente, acompanhando o raciocínio e concordando com aquela pessoa. Você está vibrando ali junto com aquela situação. Aí você descobre que ainda existe um pingo daquela situação em você e que é isso que você tem que domar. A sua má inclinação, normalmente é essa. A que você detecta durante a situação de que você ainda se compraz, de que aquilo ali ainda te dá algum tipo de prazer, de que aquilo ali não está de todo errado, apesar de você saber que está fora das leis divinas, mas que de repente você se vê pensando que faria o mesmo, se vingaria, né? Mas por conta do teu livre-arbítrio, não por conta de fazer parte de uma essência, Exatamente, por conta do seu livre-arbítrio. Pegando o que ela falou, todos nós temos uns sentimentos diferentes. Cada um deles são sentimentos que a gente pode sentir e pode trazer para o outro. Verdade. Não, deixa ela só fazer uma pergunta. Daqui a pouquinho você fala então, Marcos. Vamos lá, Diego. Por que a crueldade é tão atrativa para algumas pessoas? Marcos, você gostaria de responder? Vou voltar à natureza humana. Quando a gente fala assim, mas fulano é mau na essência. Ele é mau na essência? Não, ele é ignorante. A gente nasce simples e ignorante. Ele continuou simples no modo de tratar, porque ele vai partir pela primeira coisa que ele encontra à mão, que é o instinto. E continua ignorante, porque ele não quis se aculturar ou se elevar espiritualmente e moralmente. Então, quando a gente fala que a natureza é má, é aquela natureza imediata que a gente está vendo. Mas lá no primórdio, como germe de espírito ao ser criado, se ele é criado como centelha divina, é impossível que ele tenha a sua natureza má e agressiva da forma de se tornar cruel. Então, a gente percebe que o nosso movimento, enquanto almas, enquanto seres criados, é sempre de retorno ao Pai. E aí a gente passa pelo Cristo, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, e passando pelas mensagens de Cristo, né, que é do amor. E se a gente vai fazer o retorno, a gente tem que fazer o retorno de uma forma espiritualizada e não mais ignorante. Talvez simples, mas não ignorante. Entendeu? Porque a gente vai começar a tratar os outros como a nós mesmos, que é o fundamento de toda a ideologia cristã, né? Qual a pergunta? De uma forma simples e diferente, né? É diferente. Do que você Uriel? falou. Sempre diferente. A destruição constitui na necessidade da crueldade? Não necessariamente ser cruel. Na verdade, a leitura que foi feita anteriormente já diz isso. A destruição é uma lei. E aí a gente vai falar, por que é destruição? Talvez até pelo vocábulo de destruição ser mais imediato para a compreensão da época quando foi feita a codificação e até para a gente mesmo hoje. Entender que aquilo precisa ser destruído para se criar um novo. Quando, na verdade, a gente entende que essa destruição não é simplesmente destruição, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então a gente entende que aquilo é uma transformação, uma fase de uma transformação. Então é necessário que se haja, vamos dizer assim, um parto sofrido para que determinada coisa saia de um estágio por um estágio mais evolutivo. Mas não é necessário que seja com crueldade. A crueldade seria um excesso da aplicação desta lei de destruição, né? É como um escândalo, né? Há lícito que exista, mas ai daquele que por meio dele vier o escândalo. Então é uma questão de você saber lidar. E como a doutrina espírita trabalha com equilíbrio, a gente entende que passou do ponto, já não serve mais, já não está mais dentro das leis divinas, né? Há que ser transformado? Evidentemente há que ser, mas tem que ser por mim, e ainda que seja por mim, tem que ser dessa forma, né? E a gente está falando de crueldade, existe crueldade, como a Tatiana começou a dizer, em todos os âmbitos. É a crueldade no Facebook, quando a gente posta algo que não devia. O bullying. O pensamento é uma crueldade danada para quem participa das reuniões mediúnicas, onde o pensamento é plasmado e os espíritos percebem e leem, a gente está sendo talvez muito cruel com um determinado espírito que venha falar e a gente já está ali mentalmente invadindo aquela atmosfera. Pegando a parte que ele falou, e quando a gente começa a zoar uma pessoa sendo que ela não gostou da zoação. Isso é normal? Perfeitamente normal. No ambiente de adolescente e jovem, isso é normal e comum. Mas a pergunta é, aonde aquilo vai levar? É só uma brincadeira?
Parou ali ou você vai levar isso adiante? Aí vai dar uma briga. Exatamente. Uma coisa é você fazer aquela brincadeira onde todo mundo vai rir, vai se divertir, vai se tornar uma anedota para o futuro. Outra coisa é quando você invade a atmosfera psicológica daquela pessoa que cria um trauma. Aí já entra na tua área. Na verdade, tudo que a gente faz com o outro, né, que o outro não gosta, já é crueldade da nossa parte. Como a gente estava falando antes, o Marcos fala uma coisa muito importante. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não fomos criados cruéis. O que fez nós sermos cruéis foi o nosso livre-arbítrio, as escolhas que nós fizemos. Nós optamos por situações e comportamentos que nos levaram a ter essa questão em nós, a crueldade. E daí, de um tempo para frente, a gente foi evoluindo nessa questão. O que eu estou crendo é que, como tudo em Deus é perfeito, Ele foi nos dando oportunidade para nós melhorarmos. Algumas nós não aproveitamos para melhorar, a gente aproveitou para aprofundar um pouco mais. Porque passou a ser uma coisa nossa, como se aquele sentimento fosse nossa posse, a crueldade. Historicamente, a gente vê várias situações que são de crueldade. Então, assim, a gente nunca deve fazer uma brincadeira se a gente já sabe que aquilo vai chatear o outro. Então, gostaria eu de ouvir isso? Gostaria que alguém falasse isso para mim? O grande medidor sou eu. Se eu não gosto, por que o outro vai gostar? Né? Então, a gente está sempre atento de que a gente comete pequenas crueldades, sim, no nosso dia a dia. Eu, como sou mãe também, eu vejo que de vez em quando algumas respostas que eu dou para o meu filho são um pouco cruéis, como se eu quisesse, assim, tipo, mostrar quem manda. Nesse momento, eu passei um pouquinho da situação que deveria ser a normal, a de conversa entre uma mãe e filho, colocando os parâmetros da relação. Mas, às vezes, eu quero mostrar que eu estou superior a ele. E aí eu uso algumas falas que estão impregnadas de crueldade. Quando estava lá nos 10 mandamentos, não matarás, em momento nenhum está nos 10 mandamentos, não matarás com arma, com faca, com... Não, não matarás. E você não matarás nem o emocional do outro. O não matarás é isso também. Você pode matar emocionalmente uma pessoa com as suas palavras. E isso também é crueldade. E a gente acha que não, que crueldade são só as grandes façanhas que acontecem, as coisas grandes, derramamento de sangue, matança. Não, as nossas palavras podem matar as esperanças de alguém, as expectativas de alguém, o amor em alguém. É igual como você falou da oportunidade, a gente tem que aproveitar enquanto ainda tem. Que depois que não tiver mais, não adianta reclamar. O que a gente tem que lembrar é que a gente está falando de doutrina espírita. E a doutrina espírita tem os seus seguidores e adeptos, que somos nós. E se nós nos dizemos espírita, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: qualquer conversa, qualquer bate-papo tem sempre que terminar com uma ponta de esperança. Senão você não está sendo espírita. Como você vai dizer para o outro que ele não tem chance? Ou vai menosprezá-lo a ponto dele não se achar incluso em qualquer situação onde legitimamente ele pode estar? Então você está fazendo um desserviço àquilo que você levanta como bandeira, que é o cristianismo, através do espiritismo. Por que vocês escolheram esse tema, crueldade? Eu sei que vários temas foram trazidos pela turma, mas por que esse foi importante para vocês? Bem, foi eu que tinha dado a ideia do tema da crueldade, porque naturalmente eu gosto bastante dela. Por algum motivo eu sinto atrativo na crueldade. Mas é o quê? Em ver filme, em ver cenas de crueldade, em ser cruel? Não, em crueldade em si, ver a pessoa sofrer. O meu senso sádico é muito forte. Então eu acabei decidindo botar isso como tema para entender um pouco melhor, até que eu fui lá e pesquisei. E eu tinha até uma última pergunta para fazer, se eu puder. Claro! A crueldade está completamente ligada à deturpação do senso moral e do comportamento de todo ser? Bom, desculpe, calma aí. Todo ser que eu falo é o ser humano, o ser consciente. Uhum. Repita a pergunta. A crueldade. A crueldade está completamente ligada à deturpação moral e ao comportamento de todo ser? Tá, a gente vai entender o que é comportamento moral. O moralmente aceito, né? Que já é o social, que a gente traz para a sociedade. Eu meio que dei uma separação. Eu queria falar com uma separação, pelo visto não causei isso.
Tô falando do senso moral da pessoa e do comportamento da pessoa. Na verdade, se você tem um comportamento, é porque você tem um senso moral relativo àquele comportamento. Dificilmente você vai ter um comportamento diferente do teu senso moral. Vamos dizer assim, é como se você pegasse alguém que tenha... E aí a gente traz a moral para os costumes. A gente tem certos costumes nessa sociedade ocidental, dentro de uma moral ocidental, e a gente pratica de acordo com ela. Ela admite às vezes, e aí eu entendi o que você quer dizer, vê se eu entendi. Ela admite às vezes que algumas coisas saiam do senso comum de moralidade. Por exemplo, foi pego determinada pessoa que estava na escola infantil praticando abuso contra a criança. Aí os professores viram que estava pegando e pegou a pessoa e massacrou. Alguns jornais falaram assim, é isso mesmo, é bem feito, não sei o quê. Mas moralmente, na coletividade, isso é aceito? Não. Se fosse aceito, não teríamos leis que dizem que não pode ser feito isso. Então a gente já começa a ver que não é. O que houve ali foi um exagero de uma sede de justiça que acabou se tornando vingança, e uma vingança de modo cruel e sanguinário. Né? E aí a gente vai ver o seguinte, que isso tudo, por quê? Por causa de uma falsa moralidade, que coloca para fora, dentro de um verniz social, de que a pessoa é polida, é organizada, que é uma pessoa de bom convívio, que não se admite ter essas tendências e vontades, como você falou, quase que psicóticas de fomentar, no caso, a dor e o sofrimento alheio, que está com um verniz social, né? Pela necessidade de onde ele habita, de com quem ele convive, de ser uma pessoa extremamente polida. Quando, na verdade, se lhe der chance, vai se tornar um psicopata. O nazismo, né? Exatamente, ou seja, vem com um verniz social muito agradável, mas no final vai levar a termo a sua vaidade, a sua vontade de qualquer forma e das piores formas possíveis, que é o extermínio, inclusive, de populações inteiras. Como no Holocausto lá em 1942. Por aí vai. Temos os exemplos, né? Essa tendência, como eu falei, né, a crueldade, ela é até muito comum. A gente que não admite que existem determinadas coisas que a gente ainda, né, tipo assim, isso que ele falou, né? Na hora você pensou, pode ser que você tenha pensado, algumas pessoas provavelmente pensaram, tem mais a que fazer isso mesmo, eu faria, se fosse meu filho. Aí entra toda a sua questão de como você defenderia. Então, assim, a crueldade também vem muito em cima da sua percepção de como você defenderia o seu. Né? Porque tudo pode acontecer com você, mas aí quando mexe num filho já é diferente. E você vê que às vezes para defender um filho, o quão cruel você também seria como os outros. Né? O quão cruel você também seria naquela situação. Quando, na verdade, a nossa moral, ela tem que ser a moral cristã. Ela tem que ser retilínea. Ela tem que entender, acima de tudo, eu ouvi uma frase muito bonita, né, que por trás desse caos aparente existe uma ordem impecável. E é nisso que a gente precisa se basear, que a ordem impecável chama-se Deus. Que nós temos que nos manter na moral cristã, nas leis divinas. E o que quer que aconteça, nós vamos precisar estar ligados à lei divina e usar as leis dos homens para a justiça necessária. Eu estava pensando aqui, por exemplo, se nós, como seres humanos, conseguimos desenvolver ordenamentos jurídicos que nos dá a noções de como tratar o criminoso, né, o faltante com as leis humanas, sem que seja aplicada a crueldade, imagina se Deus seria cruel, né? Se Deus admitiria isso em suas leis, pela lei da destruição. A lei da destruição nos traz como transformação, mas não necessariamente com crueldade. Né? Então, se a gente pensa que a gente tem que estar inserido nas leis divinas e levá-la a todo lugar com a gente tem que evitar ao máximo essas oportunidades de cometer as pequenas crueldades do dia a dia, né? Que a gente comete. Infelizmente, se a gente não vigiar, a gente está cometendo sim. E aprender a conviver com o que tem. Sim, é respeitar, né? Diego, você que escolheu o tema, porque você disse que sente uma atração. Você se sentiu respondido? Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu me senti bastante respondido. Na verdade, eu me senti bastante respondido por isso. Sobre uma dúvida que eu estava tendo, que era sobre se eu tinha uma deturpação moral muito grande por causa desse senso sádico que eu tenho.
Quando você fala em deturpação moral, eu queria só para a gente concluir, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho maravilhosa, eu não lembro o número, mas que a pergunta é: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na nossa consciência. Ou seja, de alguma forma isso te perturba, né? Porque a lei de Deus está escrita na tua consciência. E se isso te perturba, é um bom sinal. É um bom sinal. Ruim seria se nós passássemos indiferente a todos esses tipos de sinalizações que é dado. A crueldade com o animal, a crueldade com o animal, com... né? Mas você não vai comer carne toda. Não, olha só, é uma questão de respeito. Você se alimenta do animal enquanto necessário, mas não abusa do animal. Por esta fase encarnatória, ele está nessa condição e eu estou nessa. Mas isso não quer dizer que eu tenha que submetê-lo às piores vilanias só porque eu tenho que comê-lo. Então isso já vai dando uma noção de respeitar para no futuro amar. Mas para ter respeito você precisa observar. Então são degraus evolutivos que você vai tendo do próprio ambiente que te cerca. Né? E enquadrando sempre os outros na esfera da fraternidade. Mas essa observação do Diego é super importante, porque nem sempre a gente percebe, Nem admite, nem né? sempre a gente percebe como a gente está sendo cruel, né? Como vocês dois falaram, e o Diego teve essa sacada. E o Boa. importante disso que você falou, que o primeiro passo para nós conseguirmos lidar com a situação é admitir que ela existe. Porque a gente vê mesmo nas reuniões mediúnicas, os espíritos que vêm, inclusive, nos cobrar os débitos que temos com eles, que em outras vidas a gente não achava que era cruel. Era normal ser daquele jeito, era normal fazer aquilo. Era a nossa personalidade. Entendeu? Quando nós nos incomodamos com a situação, é porque foi o que ela falou. A nossa consciência, que é onde estão as leis divinas, está nos dizendo, olha, é aí que você precisa trabalhar. É essa questão que é o seu calcanhar de Aquiles e que você precisa trabalhar. E isso é o primeiro passo para a cura, né? De todas as situações, todos os sentimentos. É o primeiro passo para você trabalhar esse sentimento. É o seu incômodo. E você dizer, realmente, eu sou assim. O admitir é maravilhoso, é libertador. Porque todos nós temos as nossas pequenos prazeres sádicos, Sim. né? E nem sempre a gente admite isso, Diego. Parabéns. Então, pessoal, vocês gostariam de deixar algumas palavras finais? É só isso. Lidar com isso é muito importante e tem esperança, né? Sempre. Vigiar o tempo todo e sempre que puder revisitar o Evangelho. Quando não puder, faz pressa. E saber esperar também. Eu gostaria só de falar uma coisa que a gente estava acabando de dizer, né? Chegar à conclusão, admitir que nós temos questões a melhorar, sabe? Falar sobre isso, ser sincero na frente daqueles que você, né, confia, é importantíssimo. Né, para nós trabalharmos as nossas questões morais, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum se não for pela reforma íntima. Vocês querem falar mais alguma coisa para antes de encerrar? Não? Então é isso aí, pessoal. Terminamos o nosso programa de hoje. E caso vocês tenham interesse, nós vamos à sua casa espírita, reunimos a mocidade com um entrevistado, ou dois nesse caso, e batemos um papo como esse sobre o tema que foi escolhido. É isso aí. Tchau. Até a próxima semana.